O século XVIII é chamado de o século das luzes, o período do iluminismo, em que nomes fantásticos como Rousseau, Diderot, D'Alembert, Montesquieu, Voltaire trouxeram a luz da ciência, do pensamento crítico para a humanidade. E daí derivaram-se grandes revoluções, como a Revolução Americana, que deu a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa. Pois é, o que o iluminismo e o século XVIII tem a ver com esse momento agora? Eu acho que tem muito a ver. Eu acredito sinceramente que as grandes crises vêm para revolucionar o tempo. Há quem diga que não, né? Recentemente o Fábio Porchat disse que não tem nenhuma esperança, que na verdade o mundo vai ficar do mesmo jeito, as pessoas vão continuar cruéis e etc. Um outro comediante que eu admiro muito também, o Marcos Luque, já disse o contrário, disse que nós estamos vivendo uma era de renovação. Eu, nesse momento, adoro os dois, mas eu prefiro ficar com o Marcos Luque. Acredito sim na grande revolução que vem, acredito sim que a crise vai gerar melhores pessoas, talvez não um grande salto, mas pelo menos o primeiro passo para uma grande mudança. Vamos em frente? Hoje é mais um dia para você estudar TV Enem com você. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mário Rolê, professor de Física, e estou aqui hoje para dar aula de MRUV. O que é isso? Movimento retilíneo uniformemente variado. Vem aqui comigo, ó. O movimento retilíneo uniformemente variado, o nome já diz. É variável, algo vai mudar em relação a alguma coisa. Agora tem que mudar, gente, de maneira uniforme. Quem é que vai mudar de maneira uniforme? Vai ser a velocidade. Então a velocidade ela vai ser variável, só que ela vai mudar de maneira uniforme, a uma taxa constante. Galera, observe bem. Quem é que é responsável pela mudança da velocidade? É a aceleração. Então a aceleração ela vai ser diferente de zero, porque ela vai provocar a mudança da velocidade. Agora, galera, não dá mole não, viu? Olha aqui, gente. Se um corpo estiver aqui, aí passa 1 segundo, ele está aqui, 2 segundos, 3 segundos. Pelo desenho, a velocidade já aumentou. Isso é um movimento RMUV? Sim. Agora o outro corpo está aqui. Ele começou a frear, 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 até parar. Então, tanto faz se a velocidade estiver aumentando, como aumentando, ou a velocidade estiver diminuindo, vai ter aceleração. Beleza, galera? Tanto acelerando quanto freando, ou seja, vai ter um movimento retilíneo uniformemente variado. Agora, lembra que eu disse que a taxa tem que ser constante? Repare bem, ó. Aqui a velocidade foi 6, 16 e 18. O tempo foi 1, 2, 3. Repare, o tempo passou a cada 1 segundo. Só que repare, pessoal, que a velocidade ela não foi constante. Porque de 6 para 16 é 6. De 16, ou é 10, né? Eita, Mário! De 16 até 8 é 2. Então observe, ó. Daqui para cá aumentou 10. De 16 para 18 aumentou 2. Ele não aumentou de maneira constante. Ele não andou de maneira, né, gente, uniforme. Agora para aqui, ó. Se daqui para cá você tem 5, de 5 para 10. Daqui para cá tem 5. Opa. O tempo mudou, mas a velocidade foi constante a mudança. A mudança dela foi a taxa constante. Aumentou 5, 5. O próximo aqui seria quem? 20. Então toda vez que a velocidade aumenta ou diminui a uma taxa constante, é um movimento retilíneo uniformemente variado. Agora, galera, não dá mole não. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Tem que gravar, hein? É variação da velocidade com a variação do tempo. Turma, no Sistema Internacional de Medidas,
a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Galera, venha comigo, venha. Se a aceleração é positiva, o que é que acontece, pessoal? A velocidade aumenta. Pessoal, se a aceleração é negativa, a velocidade diminui. Velocidade diminui. Então bora lá comigo, hein, gente? Pessoal, quem é que muda a velocidade? É a aceleração. Se a aceleração for positiva, a velocidade aumenta. Se a aceleração for negativa, a velocidade o que, gente? Diminui. Toma cuidado, viu, galera? O movimento, ele pode ser classificado em duas partes. Ele pode ser um movimento acelerado ou um movimento retardado. Turma, cuidado! O movimento acelerado é quando a velocidade e a aceleração têm sinais iguais, ou seja, se uma for positiva, a outra é positiva, se um for negativo, outro negativo. O movimento retardado é quando tem sinais diferentes, ou seja, se a velocidade é positiva, a aceleração é negativa. Se a velocidade é negativa, a aceleração é positiva. Olha, bora ver se vocês pegaram a manha do diferencial. Essa questão, pouquíssimas pessoas são capazes de resolver, por incrível que pareça. E é assim que cai no Enem. Bora lá comigo? Semáforo vermelho, eu vou frear. E aí? O movimento é acelerado ou retardado? Tem que saber. Bora lá comigo? Pessoal, observe o texto. Imagine lá, vá. O semáforo está vermelho e você vai frear. Então você vai ter um aumento de velocidade ou uma diminuição de velocidade? Responde aí para mim. Uma diminuição de velocidade. Então significa que a aceleração é negativa. Agora pense aí comigo, vá. Eu estou vendo o sinal vermelho, beleza? Eu estou me aproximando dele, me afastando dele, me aproximando. Então se você se aproxima, velocidade é negativa. Pessoal, ó, sinais iguais ou diferentes? Iguais. Então significa que o movimento ele é o que, gente? Acelerado. Fala a verdade, você aí falaria o quê? Retardado, porque tem a palavra frear. Tá vendo? É isso que é o Enem. O Enem cai assim. É uma prova de aplicação da habilidade. Qual é a habilidade? Você sabe que a aceleração é positiva e negativa e vocês têm que aplicar isso em qualquer contexto. Beleza, galera? Agora, esse sistema todo, ele é alicerçado em 3 leis, que é o quê? A equação horária do espaço, a equação horária da velocidade e a equação de Torricelli. Fala aí, vá. Aí você pergunta, professor, quando é que eu vou usar essa fórmula? Calma, bora entender? Bora pegar a manha? Ó, o daqui é a distância variando com o tempo. Então, quando é que você vai aplicar essa equação? Quando a questão tiver a palavra origem. E turma, não dá mole não, ó. É uma função do segundo grau. Tem que gravar, hein? Pega isso aqui, rapaz, e grava no coração. A física não tem romantismo. Tem sim. Venha comigo, ó. V igual a VO mais AT. Gente, quando é que você usa isso aqui? Quando a questão tiver a palavra sentido. É um gráfico do primeiro ou do segundo grau? Do primeiro grau. Fiquem tranquilos. Na nossa próxima aula vai ser justamente de gráficos do MRU e MRUV. Então a gente está estudando toda a teoria para aplicar. Turma, equação de Torricelli é V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2A delta S. Gente, quando é que eu uso ela? Olha, é a equação mais importante aqui. Gravem ela, que ela cai toda hora na prova. Ó, caiu agora. Toda hora cai. Gente, ó pra aqui. Eu uso ela quando a questão não tem o tempo. Repare, aqui tem tempo, aqui não tem tempo. Quando a questão não fornecer tempo, cai a questão de Torricelli. Pessoal, não tem mais nada para lhe perguntar. É só isso aqui, ó, gente. Isso aqui tudo é um movimento retilíneo uniformemente variado. Gente, espero ter te ajudado, tá, gente? Muito obrigado mesmo, gratidão e até a próxima. Tchau, gente! Olá, meus amigos e amigas. Hoje nós vamos falar sobre um período bem interessante da literatura brasileira. É a virada do século XIX para o século XX. Dizem os filósofos que todo final de século afeta o ser humano, afeta no seu equilíbrio emocional. Parece que o ser humano entra em crise existencial nos finais de século. E nós vamos falar hoje sobre o simbolismo.
que aconteceu exatamente nos últimos 10 anos do século XIX, no iniciozinho do século XX. Bom, mas é bom a gente lembrar o cenário como um todo. No final do século XIX, no Brasil, estavam convivendo várias tendências literárias. A gente tem, fazendo contos e romances, os escritores realistas. A gente tem também os escritores naturalistas com seus romances. E a gente tem os poetas parnasianos. Então, pelo menos essas três tendências estavam convivendo juntas no final do século XIX. Essas três tendências, elas são influenciadas por teses científicas da época. Houve um grande avanço científico no final do século XIX e isso acabou afetando a literatura. Então, essas três tendências, parnasianismo, realismo e naturalismo, elas são muito materialistas, porque foram afetadas pelo avanço científico, entende? Mas o simbolismo não vai nesta mesma linha. O simbolismo é aquela linha muito mais mística, religiosa, que gosta do inconsciente humano. Por que isso, né? Quem influenciou os escritores para levarem os seus escritos para essa tendência? Alguns teóricos influenciaram. Por exemplo, o Freud começou a publicar as suas teses sobre o inconsciente humano. Então começou a despertar nas pessoas o interesse sobre as zonas obscuras do inconsciente humano. O filósofo Schopenhauer é um dos mais pessimistas da filosofia universal. Então o filósofo Schopenhauer influenciou com seu pessimismo, o Sigmund Freud influenciou com sua pesquisa do inconsciente humano. Pois bem, muito interessados pelo inconsciente humano, os escritores simbolistas começaram a investigar as zonas mais profundas do inconsciente. Então é por isso que os escritores simbolistas, é por isso que os poetas simbolistas gostam do sonho, da loucura e da morte. Porque são os três momentos em que o ser humano parece que se despe da sua racionalidade. Na loucura e no sonho, e a morte, porque a morte para um simbolista, ela tem muito a ver com as questões místicas. Então a morte para um simbolista é a passagem para outro plano. Então o simbolista, ele tem uma ideia sobre morte que na verdade não é o fim. Para um escritor simbolista, a morte é a sublimação. Você vai se transformar em algo melhor, algo sublime. Você vai perder o seu lado material, que é o seu corpo, e vai ficar só com o seu espírito, que é infinitamente superior ao corpo. Então os simbolistas acham que isso é uma transição. Eles chamam de sublimação. O ser humano se torna mais sublime quando se torna espiritualidade pura. Então os simbolistas gostam do misticismo, eles são religiosos, tem muitas referências à religião na poesia simbolista, poesias sobre catedrais, poesias se referindo à religião de várias maneiras. Existe também um pessimismo muito grande no simbolista. Agora, o pessimismo do simbolista, ele é um pouco diferente do pessimismo que já apareceu anteriormente na literatura. A gente deve lembrar que o escritor barroco, na época da poesia barroca, o escritor era muito pessimista. Mas o pessimismo de um poeta barroco se deve ao conflito entre a carne e o espírito, entre desejar o perdão de Deus, mas saber que é um pecador. Então o pessimismo de um poeta barroco se deve a essa consciência de como o ser humano é dual, tem esses dois lados, né? E vive em conflito, o lado carnal e o lado espiritual. O poeta romântico, poeta ultra-romântico, ele também era um pessimista. Mas o poeta ultra-romântico era um pessimista porque ele não conseguia se adaptar à realidade, ele não conseguia se adaptar à sociedade. Então ele sabia que essa inadaptação era a fonte do seu pessimismo. No simbolismo é diferente, porque o escritor simbolista, ele não sabe de onde vem o seu pessimismo. Ele sente uma depressão, ele sente uma angústia muito grande, ele acha que ele está em crise existencial, mas ele não sabe a origem desse pessimismo, ele não sabe a origem dessa angústia. E é aí que entra a influência do filósofo Schopenhauer. O Schopenhauer dizia que somente a condição humana leva à depressão. A gente saber que a gente vai morrer, a gente saber que tem limitações, que não pode tudo, isso cria uma certa angústia, que às vezes nem é consciente.
está lá registrada no inconsciente das pessoas, mas gera uma angústia, gera uma ansiedade. Então, o pessimismo de um escritor simbolista é esse pessimismo vago, abstrato, que ele não sabe de onde vem, mas é profundo. É um pessimismo profundo. Então, o pessimismo, o misticismo, o interesse pelo inconsciente humano vão pautar as poesias simbolistas, vão servir de tema para as poesias simbolistas. Nós temos aqui no Brasil 2 grandes escritores simbolistas. O Cruz de Souza, chamado de cisne negro da literatura brasileira, e esse tinha um motivo muito grave para ser deprimido. Ele, por ser um negro, numa época exatamente posterior à abolição da escravatura, ele ainda sentiu o peso da discriminação. Ele sentiu o peso do racismo. Isso levou o poeta Cruz de Souza a uma certa depressão. Isso combina muito bem com o simbolismo, o poeta deprimido. O outro escritor muito importante do simbolismo é o Afonso Guimarães. O Afonso Guimarães também passou por um grande drama em sua vida. Ele ficou noivo da prima Constança e a prima morreu pouco antes do casamento. Então, uma temática constante na poesia de Afonso Guimarães é a amada morta. E se lembrem que a morte para o simbolista é a elevação espiritual, é a sublimação. Então, o poeta simbolista, ele gosta desses temas. O tema da angústia humana, os temas ligados à religião, os temas ligados à pesquisa do inconsciente. O simbolista gosta muito dos sentidos, o que se chama em literatura de sensorialismo, explorar situações de tato, de visão, de olfato, que ele vai se referindo na poesia, né? Então, o quadro do simbolismo não teve muita repercussão no Brasil. Não foi uma coisa que virou moda. Aliás, a moda na época era o parnasianismo. Mas gerou excelentes escritores. Cruz de Souza foi reconhecido internacionalmente como um dos melhores simbolistas do mundo. Agora, aqui no Brasil, em vida, ele foi discriminado. Aliás, é uma lição que a gente precisa aprender, né? O valor das pessoas não está na cor da sua pele. O valor das pessoas não está nos bens que ela possui, na riqueza que ela possui. Os bens da pessoa estão nos valores que ela guarda consigo. Está na força espiritual dela. É bom a gente sempre lembrar disso. Bom, meus amigos, então, procurem as poesias simbolistas, procurem poemas do Cruz de Souza, procurem poemas do Afonso Guimarães. Afonso Guimarães tem um poema belíssimo que se chama A Catedral, muito bonita, onde ele fala muito simbolicamente sobre as fases da vida humana. O início, a maturidade, depois a proximidade da velhice. Então recomendo que vocês deem uma lida em alguns poemas de Cruz de Souza e Afonso Guimarães para compreender melhor o simbolismo brasileiro e para poder apreciar, é claro, uma boa poesia, uma poesia inspirada. E aí, gente boa, tudo bem? Preparado para o Enem? Vem comigo, vamos falar a respeito disso. Olha só, a gente nem se conhece direito e a minha primeira pergunta para você é a seguinte: qual é o seu sonho? Você já sabe qual que é o seu sonho? Então conta para mim. Não importa qual que é o seu sonho, você tem que começar a pensar se ele realmente passa pela obrigação de entrar numa faculdade. Eu vou te contar o meu caso. Eu sempre sonhei em ser professora. E aí eu fui perguntando para os meus professores o que eu devia fazer para me tornar professora. E a primeira coisa que eles me disseram é que eu precisava fazer faculdade. Mas que antes de eu fazer isso, o conselho que me deram era que eu tentasse investigar se o ambiente da escola realmente era o meu ambiente, se eu ia me sentir bem naquele espaço. Então, muito novinha ainda, com 14, 15 anos de idade, eu fui ser auxiliar de sala de uma professora de educação infantil. Adorei, amei a experiência, passei 2 anos naquela experiência e decidi, é isso que eu quero para minha vida, eu quero ser professora. Aos 14 anos eu já dava aula particular de espanhol, gostava de fazer isso, mas eu queria mais, eu queria estar na escola, eu queria ter contato com muitos alunos, eu queria poder, com a desculpa de ensinar alguma coisa de que eu gostasse muito, e no caso era português e espanhol, poder ir transformando vidas. Mas eu precisava passar pelo vestibular. E antes, claro, no caso de vocês, tem o Enem. Então,
Olha só, isso faz parte do nosso projeto de vida e é uma das etapas desse nosso projeto de vida. E daí eu vou te contar uma coisa. Sabe qual que é o seu único obstáculo? Você mesmo. Essa é a notícia boa da coisa toda, porque se você é o seu único obstáculo, sabe como é que você vence esse obstáculo? Se ouvindo, parando para pensar em qual é o seu sonho, quais são as etapas desse seu sonho. Eu sou aluna de escola pública de ponta a ponta, venho de uma família não muito estruturada, na verdade nada estruturada, e eu precisava vencer esse pensamento limitante de que o vestibular não era para mim. Eu precisava vencer uma outra coisa. Eu precisava acreditar que não só o vestibular era para mim, como a universidade pública era para mim. Eu vou resumir a história te contando que o meu único vestibular foi a FUVEST. E eu consegui ser aprovada no curso que eu queria na Universidade de São Paulo. Fiz o curso de letras, me formei lá, tendo sido aluna de escola pública a vida inteira. Mas eu precisei de muito apoio para eu deixar de me convencer de que aquilo não era para mim. Então, eu vou te sugerir um caderninho de bordo e eu vou te sugerir que você escreva aí nele qual é o seu sonho. Quais são as etapas para você chegar e conseguir conquistar esses seus sonhos? Com quem você pode contar nessa jornada? Qual é o seu principal obstáculo? Como você pode vencê-lo? Eu já vou te dar uma outra boa notícia. Conta comigo, a gente vai falar bastante a respeito de vestibular, de como a gente cuida desse nosso cerebrinho para que ele não seja mais um obstáculo grande na nossa conquista, que é a entrada na universidade, que é a entrada no vestibular e é a aprovação nos vestibulares que a gente quiser. E uma nota bem gordinha no Enem. Vamos junto? Conta comigo. Até mais! Olá, meus queridos, minhas queridas. Aqui quem fala é o professor Rodrigo Gesteira. Eu queria dizer que é uma honra estar podendo partilhar um pouco dessa geografia que eu acredito, que eu tanto vivo, que eu tanto estudo com vocês. Uma das bases da geografia, importantíssimas para a gente compreender todos os outros processos que se dão nos nossos estudos, é compreender a dinâmica do espaço geográfico. E entender a dinâmica do espaço geográfico é, consequentemente, entender as ações antrópicas, como bem colocou na primeira aula o nosso professor Chico. E quando a gente pensa nesse espaço geográfico, a gente acaba por tentar entender como essa dinâmica ela se dá no espaço, né? De que forma essa dinâmica ela perpassa pelo tempo histórico, já que o ser humano, a partir do momento em que se insere no planeta, ele começa a alterar significativamente cada pontinho, cada pedaço que a gente tem aqui. Certa vez, dando uma aula de geografia, ministrando uma aula de geografia, eu falava sobre o espaço natural e o espaço geográfico e um aluno me questionou se não poderiam haver ainda vários espaços naturais no nosso meio, já que, segundo ele, em alguns lugares da floresta amazônica, como por exemplo, no fundo dos oceanos, em vários lugares o homem e a mulher ainda não teriam chegado. E aí eu levantei o questionamento de que, mesmo quando nós não chegamos diretamente, mesmo quando eu não vou fisicamente até aquela porção do espaço, a partir do momento em que eu emito poluentes, emissões, né, de gases poluentes, efluentes nos nossos cursos d'água, a própria degradação e poluição do solo, tudo aquilo que se ramifica a partir de uma postura, um posicionamento meu, ou de qualquer pessoa, pensando que o mundo está conectado em cadeia, em rede, qualquer atividade antrópica, ela tem o poder de perpassar lugares que a gente nunca pisou, que eu, Rodrigo, nunca fui, que você aí nunca conheceu, talvez no máximo pela internet, pela TV. Então é difícil falar em espaço natural hoje, já que o espaço natural seria aquele espaço ainda não modificado, ainda não alterado pelas ações antrópicas. Pensando assim, esse pequeno mapa mental aqui que eu pude construir, ele vai nos colocar a ideia de que o ser humano estaria no centro dos estudos da geografia, não como uma visão antropocêntrica, sabe? Mas aquela visão de que, para o bem ou para o mal, nós temos um poder
absurdo de interferência nesse espaço. E assim sendo, quando a gente pensa dessa forma, a gente começa a entender que o que altera esse espaço geográfico, o que constrói e reconstrói esse espaço, são as dinâmicas presentes na cultura humana. E eu acho muito engraçado, muito peculiar, muito interessante quando a gente fala em cultura, e é comum, é corriqueiro, no linguajar popular, a gente às vezes fala, fulano, aquilo ali é um sujeito sem cultura. Tá, aquele povo ali é um povo sem cultura. Eu pergunto para vocês, se a gente pensa que cultura é toda e qualquer forma de manifestação do ser humano, em forma de arte, em forma de trabalho, é a nossa manifestação mais genuína, como eu posso categorizar que alguns seres humanos têm cultura e outros não têm cultura? Ou que uma cultura é superior a outra cultura? Ou até mesmo partir para a apropriação cultural de algum povo, que muitas vezes eu pouco conheço, eu crio laços de preconceito muito grande, e aí eu fico me perguntando até que ponto a gente tem a condição de afirmar que alguém, ou que algum povo é sem cultura. E esses aspectos culturais do ser humano, eles são essenciais, eles são fundamentais para que a gente perceba que é através dessas atividades humanas, manifestadas através dos seus traços culturais, que esse espaço ele vem sendo construído, desconstruído, reconstruído ao longo do tempo histórico. Sendo assim, o ser humano, através dos seus aspectos culturais, altera essa dinâmica espacial, vem alterando há muito tempo, transformando ele no que a gente chama de espaço geográfico, o espaço humanizado, ou espaço artificial. Se a gente pensa então que esse espaço vem sendo modificado de modo a termos tantas e tantas pluralidades, tantas conexões difíceis de se compreender quando a gente para estudar bastante esse tema, a gente precisa sempre estar recordando, e é uma dica que eu dou para vocês, a raiz, né, de cada tema estudado. Eu não posso pensar o espaço, eu não posso pensar as categorias que a geografia trabalha sem entender todo um processo que começa lá atrás. Não adianta eu falar de um problema social que a gente vive hoje, de um problema econômico, de um problema urbano, rural, sem eu entender toda essa dimensão. Então, quando eu penso que o ser humano ele parte de um modelo de vida nômade, né, para um processo lento, gradual de sedentarização, eu começo a compreender que esse espaço ele se altera em uma série de estruturas sociais que são construídas, que são colocadas, e que a gente precisa estar sempre analisando como foi a formação desses primeiros núcleos populacionais que modificaram esse espaço, que territorializaram esse espaço, que a gente vai ver isso um pouco mais na frente. Essa territorialização do espaço, essa ocupação, que vai aos poucos criar uma identidade daquele sujeito presente naquele meio, ela pode, ela deve ser compreendida como o retrato máximo do que os geógrafos humanistas, por exemplo, eles vão dizer que viver no espaço, interagir com o espaço, é uma proposta identitária que qualquer sujeito tem para com esse meio. E se eu tenho essa proposta identitária, esse espaço vai ser alterado ao modo em que os meus valores julgam mais viáveis, mais interessantes, mais concretos. São valores baseados em uma série de crenças, de costumes, de hábitos. As leis, a moral, a ética que aquele povo em determinado espaço constitui, elas são reflexos dessa cultura que eu falo agora. Então, a principal dica que eu dou para vocês, que tanto no Enem e nos vestibulares tem cobrado, é vocês poderem fazer essa interconexão entre o que é o espaço diante das representações humanas que se dão sobre ele. E que é muito complexo a gente entender essas dinâmicas
se a gente não estudar outras culturas, se a gente não se permitir compreender que cada povo, de acordo aos movimentos migratórios e as suas gerações que se deram, modificaram esse espaço constantemente e fizeram que houvesse essa multiplicidade de, como diria Milton Santos, de fluxos e fixos que se dão e que a gente precisa ter muita atenção. Então essa é uma introdução pequena para a gente poder compreender as próximas categorias que a gente vai estudar mais adiante. Então um forte abraço para vocês. Olá, meus amores, tudo bom? Eu sou o professor Landes, de Biologia. Estamos juntos mais uma vez aqui na TV Enem e nossa aula de hoje, o tema é vírus. Cara, que tema tudo a ver com esse momento agora do coronavírus, hein? Seres tão microscópicos, tão minúsculos, capazes de entrar numa célula e dominar a célula de tal forma que a célula vira uma escrava do comando genético viral. É isso que o vírus é. Uma estrutura biológica pequena que consegue levar uma informação genética precisa. Caso aquela informação genética do vírus entre na célula, pronto. A célula começa a trabalhar produzindo proteínas e estruturas virais e ela fica dedicada só a fazer isso. Por isso que o vírus é um parasita e intracelular. Só atua dentro da célula. E a célula vira uma verdadeira escrava funcional do vírus. E o papel dela vai ser o quê? Fabricar novos vírus que vão sair, matam a célula e invadem novas células e assim vai. Então hoje nessa aula a gente vai entender quais são os princípios biológicos que fazem do vírus um parasita tão eficiente e como é que as células sofrem o ataque desses vírus, tá? Então vamos nessa, vamos começar o conteúdo agora. Primeira coisa vai ser eu te falar sobre as características básicas de um vírus, dessa entidade biológica. Todo vírus ele tem uma capa proteica e essa capa proteica a gente chama de capsídeo. E dentro dessa capinha proteica tem lá dentro um material genético, que pode ser RNA ou DNA. Então existem vírus que têm DNA e vírus que possuem RNA. Muito bem. É só isso, professor? Uma capa de proteína e um pedacinho de DNA ou de RNA lá dentro? Basicamente sim, só isso. Eles são muito simples. São seres diminutos. E além de serem formados por cápsula, que é o capsídeo, e material genético, o vírus ele tem uma especificidade enorme com a célula hospedeira. Então, basicamente, cada tipo de vírus parasita uma célula em particular. Exemplo, o bacteriófago só parasita bactérias. O H1N1 ele ataca as células da mucosa das vias respiratórias. E aí cada vírus tem uma célula-alvo para ele atacar. Então a especificidade viral, o capsídeo que é proteico, o material genético que é DNA ou RNA, e esse vírus tem uma capacidade de evoluir, porque ele pode sofrer mutações. Claro, se o material genético dele é DNA ou RNA, pode sofrer mutações. E ele pode se reinventar, criar novas características que seriam alguns elementos novos, componentes desse capsídeo. E ele pode, portanto, formar genes com algumas variações que deixam ele mais eficiente na hora de parasitar. Outra característica importantíssima dos vírus está relacionada ao fato dele não ser uma célula. Isso mesmo, vírus não é célula, vírus é acelular, não é célula. E não possui, não existe nele metabolismo próprio. O vírus não faz fermentação, não faz respiração, não faz fotossíntese, não gasta ATP, ele não tem metabolismo próprio. Por isso existe uma grande discussão temática na biologia. O vírus é ou não é um ser vivo? Na corrente teórica que propõe que o vírus é um ser vivo, qual é a defesa? O que justifica afirmar isso? A presença do material genético,
a mutação, essa capacidade que ele tem de evoluir. E o que sustenta a linha teórica que fala, não, vírus não é ser vivo. O que sustenta o fato dele não ser ser vivo é o fato dele não ter metabolismo energético. Então, para os pesquisadores, os estudiosos que acreditam que o vírus é um ser vivo, para quem acredita que ele é um ser vivo, defesa, é porque ele evolui, ele sofre mutação. Para quem defende que ele não é um ser vivo, opa, realmente ele não é. Ele não tem metabolismo energético. E aí, dependendo da banca que você vai fazer a prova, o editor, quem criou a questão, pode levar uma abordagem ou outra. E eu sei que você tem sensibilidade e sacada suficiente para identificar essa característica e já matar ali se aquela questão entende um vírus como um ser vivo ou não. Só que tem vírus, gente, que além dessa capinha principal que eu te falei, que é o capsídeo proteico, tem vírus que além disso tem outra capa, uma capa lipoproteica. Ela parece a membrana plasmática. Nós chamamos ela de envelope. Então anota aí, nós temos dois grupos principais de vírus. Os vírus não envelopados e os vírus envelopados. Vírus não envelopado só tem capsídeo. Vírus envelopado tem capsídeo e tem o quê? Membrana lipoproteica por cima. Ele tem duas camadas, o capsídeo e a membrana lipoproteica. São os vírus, portanto, chamados de envelopados. O HIV é um vírus envelopado. O H1N1 é um vírus envelopado. O coronavírus é um vírus envelopado. O vírus da dengue é um vírus envelopado. Sacou? Vários são envelopados. E nesse envelope, nessa parte externa, ele tem alguma proteína que vai fazer com que a célula hospedeira o aceite. O coronavírus, por exemplo, apresenta um padrão, umas moléculas chamadas moléculas spike. O vírus da gripe, o influenza, tem a molécula H, que é a hemaglutinina, e a molécula N, que é a neuraminidase. Por isso que os vírus da gripe são chamados de H1N1, H3N5. O H vem da hemaglutinina e o N vem da neuraminidase. Lá no coronavírus é a molécula spike. Isso ajuda esses vírus a entrar na célula. Eles também podem ser chamados de quê? De antígenos virais, já que o vírus é um patógeno, ok? Quando esses vírus entram na célula, primeira ação deles, liberar o material genético, seja DNA ou seja RNA. Segunda etapa vai ser o quê? Fazer com que esse material genético seja copiado dentro da célula. Se for RNA, existem vírus capazes de replicar o RNA. O vírus da gripe, por exemplo, faz isso. O da dengue também. O coronavírus também. E tem vírus que, se for de DNA, ele tem condição de replicar o DNA. Então, quando esse material é multiplicado dentro da célula, o material genético é copiado dentro da célula hospedeira, a célula passa a ler aquele conteúdo genético e fabricar novos vírus. O vírus coloca dentro da célula uma receita genética para a célula fabricar mais cópias dele mesmo. Sacou? Então, o vírus de DNA você chama de adenovírus. É o caso do bacteriófago. É um vírus de DNA. Só ataca a bactéria. É um exemplo. Tem vírus que é de RNA. Você chama de RNA vírus. É o caso, por exemplo, do vírus da dengue ou vírus da gripe. E o vírus HIV ganha uma outra classificação. Ele é chamado de retrovírus, porque ele é um vírus de RNA. Porém, esse RNA do HIV, ele é capaz de fabricar DNA. Sim, um RNA capaz de fabricar um DNA. Isso é uma transcrição reversa, realizada por uma enzima chamada transcriptase reversa. Então você chama ele de retrovírus. Somente vírus de RNA com transcriptase reversa pode ser chamado de retrovírus. Entendem? Então, essa é a palhinha que a gente viu hoje sobre os vírus, essas estruturas primitivas, minúsculas, capazes de injetar um material genético e detonar a célula. Valeu? Um beijo para vocês, bom Enem e até a próxima! Oi, gente!
gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda Ruth, eu sou psicóloga e hoje eu tô aqui para poder falar sobre estresse e ansiedade. Quem nunca se sentiu ansioso ou estressado, não é? Só que muitas vezes a gente não consegue entender o que é que está nos deixando ansioso ou estressado. É tão importante se conectar com o próprio corpo para poder tentar identificar quais foram as situações ou quais foram os pensamentos que deixaram você ansioso e estressado. Mas claro que nem sempre vai dar para poder a gente fazer essa análise da gente mesmo e tentar identificar que situações ou que razões nos deixou ansioso e estressado. Pensando nisso, eu preparei uma respiração muito rápida e muito fácil para te ensinar. E aí você faz a respiração quando você sentir que você está precisando, tá certo? Primeiro, presta atenção que eu vou te ensinar e depois eu te convido a você fazer junto comigo. E não se preocupe, eu vou te guiar. Mas primeiro eu quero que você olhe para mim para que você aprenda, tá certo? Então a prática é a seguinte: a gente inspira, pensando naquilo que a gente quer para nossa vida, no que a gente deseja para nossa vida e pra gente. E a gente solta o ar, expirando o ar e jogando fora tudo aquilo que não serve mais pra gente. Com a mão no coração, com outra no umbigo e de olhos fechados se quiser. Escolha uma posição confortável para você, tá bom? Pode ser deitado, sentado, em pé, como você quiser. Tá preparado para poder a gente praticar? Ao ouvir o barulho do sino tocar, se você quiser, feche os olhos e vamos juntos. Se desejar, feche os olhos. Coloque uma mão no seu coração e outra acima do seu umbigo. Vamos inspirar o ar. Pense nos seus objetivos, nos seus propósitos. Segure o ar por 3 segundos. 1, 2, 3. E solte o ar, jogando fora tudo aquilo que não te serve mais. Ao ouvir o barulho do sino tocar, vá abrindo seus olhos e se preparando para encerrar a nossa prática de hoje. Na semana que vem, eu te espero por aqui e te desejo boas práticas. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aprender o que é um elemento temático, ou melhor, no plural, o que são os elementos temáticos. Você vai ver que não é difícil, é super tranquilo. E o entendimento dos elementos temáticos, esse entendimento é fundamental para que no Enem você feche a competência 2. Na verdade, porque para você tirar uma nota 1000, é preciso que você feche as 5 competências. Então, quando nós estamos pensando nos elementos temáticos, nós estamos pensando na competência 2, que é o entendimento da proposta. Mas vamos por parte. Vamos entender primeiro o que é a palavra elemento. Já parou para pensar sobre isso? O elemento é uma parte constituinte de um todo, é um componente. Vamos exemplificar. Vamos pensar, por exemplo, numa casa. Quais são os componentes de uma casa? Para que eu considere algo como uma casa, o que é que esse algo, o que é que esse todo precisa ter? Quais seriam as partes desse todo? Os componentes desse todo? Paredes, teto, chão, sala, cozinha, banheiro, varanda, portas, janelas, não é? Então eu preciso desses elementos para ter o entendimento do que seja uma casa. Quais são as partes, os componentes de uma festa? Como seria? Tá? Os convidados, os músicos, os garçons, as comidas, as bebidas. E quais seriam os elementos de uma lei? De uma lei como a lei seca, por exemplo. Quais são as partes de uma lei? Artigos, parágrafos, não é? Muito bem. Então nós agora já entendemos o que são os elementos. Os elementos são os constituintes de um todo, né? De uma parte. Agora vamos entender o que é um elemento temático, ou o que são os elementos temáticos, porque nos temas do Enem temos mais de um, tá? Lembre que temático vem de tema, né? Então o tema é uma frase.
Note que essa frase ela é formada por palavras. E a partir de hoje, vamos chamar essas palavras de elementos temáticos, ou seja, elementos do tema. Como estamos falando sobre redação, sobre proposta de redação do Enem, nós sempre falamos assim, né? Qual foi o tema do Enem 2003? Qual foi o tema do Enem 2013? Qual foi o último tema do Enem? Né? Então esse tema é uma frase formada por elementos, por partes, que constituem o todo que é o tema. E essas partes são as palavras. Como são elementos do tema, são palavras do tema, chamaremos de elementos temáticos. Não é tranquilo? Eu acho isso muito tranquilo, tá? Os temas do Enem, pessoal, eles podem ser interrogativos ou não, tá? Em ambos os casos, a redação de vocês será sempre uma resposta ao tema, né? Então vocês vão ter sempre que pensar o tema, lembra das nossas outras aulas? O tema, aí vem a tese, os argumentos, mas vamos fechar hoje, vamos falar hoje sobre elemento temático, sobre essa competência 2. Porque o bom entendimento do tema vai fazer com que vocês elaborem uma tese pertinente, uma excelente tese, e que vocês possam, né, também elaborar grandes argumentos. Só perguntar a tese o porquê, e aí pega lá duas respostas, e aí é argumento 1 e argumento 2, tá. Mas tudo isso envolve um elemento temático, tá certo? Competência 2 é a única competência que, se você zera a sua redação, tá? Então, vamos pensar num tema de 2003. Em 2003, o Enem colocou um tema interrogativo. Qual foi o tema? A violência na sociedade brasileira, 2 pontos. Como mudar as regras desse jogo? Vamos repetir? A violência na sociedade brasileira, 2 pontos. Como mudar as regras desse jogo? Interessante, não é? Então note que em 2003 o tema foi interrogativo e não era para você escrever sobre violência. Violência aí no caso é o assunto. Assunto é diferente de tema. Assunto é geral. O tema é um recorte. Por isso que o tema também é chamado de recorte temático. Vamos lá. Então no tema de 2003, qual foi o primeiro elemento temático? Foi a violência. Então o assunto é violência. A violência existe? Existe. E ela acompanha o homem ao longo de sua história, né? Então, na matéria história, por exemplo, lembra nas salas de aula, quando vocês estão, né? Estão aí na sala de aula estudando a matéria história, são muitas guerras. Então há muita violência. A violência marca a história da humanidade, essa barbárie, né? Que anda ao lado da utopia, ok? Qual o segundo elemento temático? Qual foi o segundo elemento temático do tema do Enem de 2003? Sociedade brasileira. Então perceba, eu não era para falar de violência no mundo inteiro, eu tinha que falar violência na sociedade brasileira, certo? Agora, ao desenvolver o meu tema nos desenvolvimentos 1 e 2, é lógico que eu posso comparar a violência que acontece no Brasil com a violência que acontece em várias partes do mundo. Vamos agora para o terceiro elemento temático. O terceiro elemento temático foi como mudar. Né? Então é possível mudar. Então note que o tema já afirma algo, que existe violência no Brasil, mas que é preciso mudar. Se você não coloca na redação, na sua produção textual, lá ao longo do seu texto, que é possível mudar e como mudar, a maneira, existe uma maneira, um jeito de mudar? Sim, claro que há, né? Com leis mais rigorosas, com a consciência da população, da importância de desenvolver uma cultura de paz, tá certo? Com diminuindo a desigualdade social, já que a desigualdade social, a pobreza é uma das causas da violência, a fome é uma das causas da violência, então é possível mudar as regras do jogo. Você tem que botar isso na sua redação. O terceiro elemento é, mas se não botar, você vai sair do tema. E tem um quarto e último elemento temático, que é regras desse jogo. Então, no tema está claro, o quarto elemento temático sinaliza para a gente que nós estamos jogando um jogo e que nós não queremos jogar esse jogo. Por que nós não queremos jogar esse jogo? Porque o terceiro elemento temático é como mudar.
Então o brasileiro já joga o jogo da violência há muito tempo. Ele está cansado, machucado, ferido. Então é preciso mudar o jogo, as regras do jogo da violência. Entenderam, meus queridos? Então o tema é a frase, formada por palavras que chamamos de elementos temáticos. Então, sintetizando, retomando, ratificando o tema de 2003, eu tenho que falar sobre a violência no Brasil, eu tenho que escrever deixando claro que o brasileiro já joga esse jogo há muito tempo, ele não quer mais jogar, porque nesse jogo todos saem perdendo, no jogo da violência todos saem perdendo. Eu escreveria essa frase na minha redação. Eu acho que é uma frase maravilhosa para se colocar nessa redação. No jogo da violência não há vencedores, todos perdem. E o que aconteceu no Enem 2013? Em 2013 a frase não foi interrogativa. Qual foi o tema de 2013? Os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Muitos alunos acreditavam e fizeram isso na época, lá em 2013, uma redação sobre a lei seca. Mas não era sobre isso, né? Lei seca era o assunto é o que é geral, tá certo? Então, lei seca é um elemento temático. Existem outras palavras delimitando esse assunto. Por isso que é importante entender o que é o elemento temático, entendeu? Analisar cada palavra que compõe um tema para não perdermos pontos na competência 2. Então, qual foi o primeiro elemento temático da proposta do tema do Enem de 2013? Efeitos. Efeitos, impactos, consequências. Qual o segundo elemento? Implantação. Qual o terceiro? Lei seca. Como é uma lei, ela foi implantada. Tá certo? A implantação dessa lei gerou efeitos, sim, e foram efeitos positivos. Porque menos pessoas morreram, houve menos acidentes. E o último elemento, Brasil. Então eu deveria escrever sobre os efeitos positivos da implantação da lei seca no Brasil. Espero que vocês tenham entendido o que são elementos temáticos. Até a próxima aula. Tchau. Mestras e mestres da nova era, esses nossos professores, quem sabe lá no futuro não serão os educadores do século XX lembrados como os grandes transformadores desse novo momento, como os filósofos iluministas são lembrados do século XVIII. Muito obrigado, professores, muito obrigado àqueles que pensam no novo momento para esse planeta. Nós aqui, na TV Enem, continuaremos a trabalhar. Lembre, nós estamos nos canais abertos da TV, estamos também nos canais a cabo, estamos nas plataformas de vídeo, não esqueça os canais do Escritório do Pensamento, está lá com todos os vídeos da semana e, claro, a nossa plataforma, você não pode esquecer, tvenem.com.br. Inscreva-se, acompanhe as aulas na sequência, acesse o material e vamos em frente que a gente tem um Enem para arrebentar.